compartilhar com vocês. Vamos lá. Isso, show de bola. Beleza. Bom, toda vez que a gente fala sobre atividade recreativa, indiretamente a gente está falando sobre pessoas. E essas pessoas, ou essa pessoa que a gente cuida, tende a fazer parte, vai com certeza fazer parte, de alguma população. Por exemplo, ou é uma criança, ou é um adolescente, ou é um jovem, né? Ou é até mesmo um idoso, porque não? É um idoso. Lembrando, hein, pessoal, não só idosos precisam de cuidados. Populações mais novas também precisam, ok? E aí, como a gente tem essas várias possibilidades, né, de intervalos de idades entre os nossos pacientes, a gente precisa entender que cada paciente, cada fase da vida, digamos assim, tem algumas características que mostram ou que facilitam a nossa vida quando a gente vai propor uma atividade. Então, se eu sei o perfil daquelas pessoas, daquela população, então se eu sei o perfil das crianças, se eu sei o que os idosos se interessam, se eu sei o que atrai os adolescentes, se eu sei o que normalmente pega, né, consegue captar a atenção de adultos, eu consigo, obviamente, propor atividades que sejam mais assertivas, que sejam mais efetivas e que, obviamente, vão conseguir, ou pelo menos tentar, né, vão se aproximar de eu conseguir ter sucesso nas atividades que eu propor. Essa é a ideia, tá bom? E aí, a gente vai trazer alguns conceitos voltados para justamente essa questão. Trabalhar algumas características. Mostrar algumas características inerentes, características que fazem parte dessas populações. Tá bom? Vamos lá. Bom, quando a gente fala de primeira infância, nós estamos falando também, tá, de pessoas, indivíduos que têm até 6 anos de idade. Então, desde que nasce, desde recém-nascido até os 6 anos de idade, primeira infância. Professor, quais são as características que eu preciso considerar quando a gente fala de pessoas que estejam na primeira infância? Vamos lá. Geralmente a gente trabalha atividades que tenham muita movimentação, muita representação, muita brincadeira, jogos, cantigas, imitações. Por quê? Porque essas pessoas, esses indivíduos, essas crianças, tendem a ter muita energia. É isso que acontece normalmente, ele tem muita energia. Então, a gente precisa trabalhar com atividades onde essas crianças, que têm até 6 anos, possam gastar essa energia, investi-la, direcioná-la para uma atividade. Então, atividades que tenham que gastem muita energia, que tenham muito vigor, que sejam voltadas mais para brincadeiras, como, por exemplo, pega, esconde, eu até brinquei de queimada, né? Atividades onde você consiga fazer com que essa criança ou essas crianças gastem muita energia. Essa é basicamente a ideia da primeira infância, ok? Óbvio, você também pode trabalhar, como até sugere aqui, ó, imitações de situações conhecidas. Pode, com toda certeza você pode trabalhar, entretanto, entenda que são crianças de 6 anos. Talvez ela não conheça, sei lá, você vai pedir para ela imitar o Hulk, o Homem Invisível. Talvez ela não sabe quem é, porque ela tem 6 anos, não se recorda de quem é, e aí ela não vai conseguir imitar. Então, posso trabalhar com imitações? Pode, não tem nenhum problema. Desde que você associe essa imitação às situações que a criança consiga se lembrar, certo? Então, sei lá, ela vê Baby Shark. Lembra do Baby Shark? Baby Shark. Se ela assiste Baby Shark, provavelmente ela vai conseguir fazer o quê? Ela vai conseguir imitar
o tubarãozinho. Aí tudo bem, não tem problema, ok? Mas a gente tem que entender esses pontos. O que mais? Entretanto, não para aí, né? Obviamente as pessoas envelhecem. Então, do 0 aos 6 a primeira infância, 7 aos 12 temos a segunda infância. Nessa fase aqui são recomendadas algumas atividades em equipe, porque o indivíduo, a pessoa, uma criança ainda, né, já está começando a entender o quê? A gente já começa a trabalhar nessa criança que o outro é importante. Não só falando, né, mas também mostrando por meio de atividades. Olha, você também precisa do coleguinha, da coleguinha, tal. Porque nessa fase as crianças ficam geralmente muito egocêntricas, né? E aí é importante começar a trabalhar também já com atividades em grupo, isso é bem legal. Então, atividades em equipe, teste de raciocínio, brincadeiras de ação, obviamente, ainda são crianças e tem muita energia. Geralmente a gente trabalha com atividades que têm muita energia também, né? Mas aqui você já começa a colocar a lógica, a desenvolver a inteligência desses pacientes também, tá bom? Desses nossos clientes. Então, teste de raciocínio, jogos de tabuleiro, jogos de carta, carrinho de mão, 5 Maria, obviamente, por quê? Porque existem crianças que vão gostar de brincar de mímica, de morto-vivo, amarelinha, pular corda, dança das cadeiras e por aí vai. É importante, tá, gente? Isso é fundamental entendermos. Por quê, professor? Mas aqui você está falando que tem teste de raciocínio. De repente você fala amarelinha, são coisas distintas, são de fato. Teste de raciocínio está principalmente voltado para as crianças que estejam mais próximas dos 12 anos. E uma amarelinha, logicamente, vai estar mais próxima, vai ser talvez o, digamos assim, o ideal, entre aspas, ideal, né? Mas algo que a gente vai trabalhar mais em crianças que estejam aqui, ó, 7, 8, 9, tá? Veja, nós temos um grande intervalo. Dos 7 aos 12, tem muitos anos aqui. E dentro dessa população, que a gente chama de segunda infância, né, 7 aos 12, existem diversas idades. Então, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Crianças mais próximas dos 12 anos estão mais próximas da adolescência. E aí já você começa a ter características, interesses diferentes das crianças que têm 7 e 8. Então, por isso que temos esse intervalo, essa diferença. De repente, jogos de tabuleiro, do nada, coloca pular corda. Dança das cadeiras, que parece algo bem mais infantil. Tá bom? Depois da segunda infância, temos os adolescentes. E por isso que eu falei para você, se você tem um cliente, um paciente, que esteja próximo dos 12, ali 11, né? 11 para 12, 12, você já tem que começar a entender que esse paciente já vai ter algumas outras características e geralmente a gente trabalha outras atividades com eles. Professor, quais seriam as atividades que nós trabalhamos aí com adolescentes? Vamos lá. Atividades estão geralmente voltadas para gincanas. Atividade junto à natureza. Então, uma visita a um parque. Uma atividade ao ar livre. Uma pedalada, né? Um pedal. Andar de bicicleta, sei lá, na zona rural. Um pedacinho no sítio da família, se for o caso. Percebem? Atividades junto à natureza. Conhecer um riacho, sempre com segurança, óbvio, esse é só um exemplo, tá? Ir para um zoológico, para um parque onde tem animais, aí esse adolescente vai ter contato com a natureza. Então, aqui perto, eu sei que aqui tem, né? Acho que parque tem animais, né? Mas eu conheço o Parque Ecológico de São Carlos. Não é muito longe daqui, não. Eu estudava lá, é bem tranquilo e é um lugar muito gostoso. E você tem muitos animais ali. Então, é uma atividade junto à natureza. Jogos de grande complexidade. O que é isso, professor? Vamos lá. Teatro,
Esporte, dança, música. Legal, né? E aqui jogos de grande complexidade, você já pode começar a colocar jogos que sejam mais difíceis, digamos assim, onde você tem que trabalhar a estratégia e a inteligência do paciente. Na prática, xadrez, por exemplo, tá bom? Então, esses são os adolescentes, 12 aos 18. Depois, nós temos o público que chamamos de adultos, 18 aos 59 anos. 18 aos 59. Vejam o espaço. Olha que lacuna. Caramba, quase dos 20, né? Dos 18 até os 59 é muito tempo. Dentro desta categoria, temos estudantes. Tem gente terminando aqui o ensino médio. Tem gente fazendo cursinho para ingressar em uma universidade. Tem gente começando a vida no trabalho. Estou falando principalmente dos mais novos, né? A turma dos 18, 19, 20 até 25. Depois, vamos começar a ter pessoas que já começam a ter suas famílias, sei lá, que se casam, e aí começam a ter filhos, e aí você, de repente, imagina um indivíduo com 45 anos, 47, 50 anos, já tem filhos de 20 anos ou mais, né? Então, é muito diferente alguém que já tem filho de 20 anos, que é um caso de um paciente que tem, sei lá, 45, 50 anos, por aí. Minha mãe tem 40, vai fazer 48, e eu tenho 27. Ou seja, sim, uma pessoa de 50 anos pode ter um filho de 25. E é uma mentalidade muito diferente, tá? Então, essa categoria que a gente chama de adultos engloba pessoas de muitas idades. E aí você tem que ter essa sensibilidade para propor, para sugerir atividades que contemplem, de preferência, os interesses desse seu paciente. Ok? Certo? Então, por volta dos 60, ali 50, 55, 58, trabalhe atividades mais voltadas, entre aspas, tá? Para pessoas maduras. Porque são pessoas que já, como eu falei, né? Muitas aqui já têm casa, já trabalharam, alguns até já se aposentaram, por que não? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Mas, geralmente, nessa categoria que a gente chama de adultos, dos 18 aos 59, trabalhamos com atividades em grupo. São indivíduos que já entenderam a necessidade e a importância de se trabalhar em grupo. Por quê, professor? Porque já estudaram, né? Já foram para a escola, de certa forma já tem quase alguns têm 4, 5 décadas de vida, outros têm 50 anos, já dá para entender a importância do outro. A turma que está saindo do ensino médio, 18, 19, 20 anos, também já sabe a importância do outro. Então, é importantíssimo trabalharmos atividades em grupo, tá bom? Ou a gente chama também de atividades grupais. Tem que trabalhar para reforçar. O que mais? Jogos de sorte. Bingo. Sorteio. E por aí vai. Cinema. Quem não gosta de cineminha, né? Ai, é bom demais. Inclusive, faz tempo que a gente não vai. Giovanni e eu, né? É muito bom, tá? Então, no cinema, o que o seu paciente vai fazer? Nada. Absolutamente nada. E aí, nesse caso, o que acontece? É uma atividade passiva. Porque lembra que a gente falou sobre atividade ativa, sobre atividade passiva. Atividade passiva, ele não faz nada. Só assiste. No cinema, ele só vai assistir, tá bom? Teatro também, shows também, atividades culturais e por aí vai. Bem legal, né? Então, temos aqui um público muito vasto. Vasto significa diverso, né? Muitas idades. Beleza? Saindo da categoria adultos, ou do público-alvo adultos, temos o nosso último público, que
a gente chama de terceira idade. Não gosto muito do termo, tá? Prefiro velhice, sei lá, ou, eu prefiro algo nessa linha, tá? Então, lá na velhice, prefiro do que a terceira idade. Beleza? Tá bom? Então, temos a primeira infância, 0 aos 6. Segunda infância, 7 aos 12. Adolescência, 12 aos 18. Adultos, 18 aos 59. Terceira idade, 60 ou mais. Dentro dessa categoria, terceira idade, também temos públicos diversos. Mas como assim, professor? Há uma divisão, uma subdivisão de idades dentro da velhice. Lembra que a gente já falou? Nós temos idosos jovens, idosos velhos, idosos mais velhos. Idosos jovens, 60 aos 74 anos. Idosos jovens, 60 a 74. Idosos velhos, 75 a 84. Idosos velhos, 75 a 84. Idosos mais velhos, 85 e diante. O que significa na prática? Que uma pessoa que acabou de completar 60 anos é muito diferente de alguém que está com 93 anos. Ou seja, um idoso jovem é bem diferente de um idoso mais velho. Percebem? Tem que considerar isso também. Beleza? Mas geralmente a gente trabalha com esportes adaptados, e aqui você obviamente tem um apoio de outros profissionais, como, por exemplo, um educador físico, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, algum instrutor de dança e por aí vai. Tá? Então, esportes adaptados. Tem que adaptar porque esses indivíduos com 60 ou mais já sofreram muitas alterações decorrentes do processo de envelhecimento. Então, o envelhecimento passou, está acontecendo, causou muitas alterações, mudanças no corpo dessa pessoa, tenho que considerar isso quando eu for propor a minha atividade. Por isso, eu preciso da ajuda de alguns profissionais, como eu já listei alguns, beleza? Mas a gente trabalha com esportes, trabalha com artesanatos. São Carlos Auati, um fantástico projeto lá da prefeitura, que que procura atender pessoas idosas. E aí lá o pessoal trabalhava muito artesanato, hidroginástica, atividade física, bote, jogos de mesa e por aí vai. Eu ficava chocado, né? Ficava chocado com esses itens. É bem legal e bem interessante, tá bom? Então, essa é justamente a ideia da gente trabalhar esses pontos, beleza? Então, fica aí a dica para vocês quando a gente fala de terceira idade. Show? Beleza pura, galera? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ver o que vocês estão conversando aqui, falando. Então, hoje a aula é direto da escola, e aí eu estou logado como Felipe Nakarato, que é o meu companheiro aqui da escola aqui, meu parceiro. Depois, quando eu sair, eu vou trocar a conta, tá? Tá, Felipe, Felipe Nakarato, mas sou eu mesmo, não é o Felipe, não. Né? Brincadeira. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Bom dia, todo mundo dando bom dia, bom dia. Eu não gosto porque durmo. Dá sono, né, Antônio? Ai. Olha, se aqui tem, a André colocou, aqui em Ribeirão tem algum projeto nesse sentido? Não que eu conheça. Uma aluna já me falou que tem um projeto, desculpa, que é voltado para pessoas idosas, mas eu não conheço, porque como eu falei, eu sou novo aqui, então eu não sei muito sobre aqui de Ribeirão, tá? Mas de universidade aberta na terceira idade, eu acredito que não. Não até onde eu sei, não tem, tá? Um dia desse, um ano por aí, eu fiz uma pesquisa sobre universidade aberta na terceira idade aqui, não tinha, só se abriu de um ano para cá. Eu acredito que não, mas tem que confirmar, tá bom? Acredito que não.
E lá era assim, uma proposta belíssima, por quê? Porque os idosos ficavam ali. Então, tinham aulas, né? Os idosos tinham aulas. Iam para a escola, ali era um espaço muito bonito. Alguns chamam de Campo do Rui. Por que campo? Porque tinha literalmente um campo lá. E aí as pessoas também iam ali para se movimentar. Então, os idosos tinham contatos com outros idosos, mas também tinham contato com a população. Como era uma pista de corrida, a galera mais nova, enfim, todo mundo ia ali para poder fazer atividade, correr, enfim, se exercitar. E aí esses idosos que estavam em aula também tinham contato com outras pessoas. Era fantástico, fantástico. Inclusive em São Carlos tinha 3 unidades. Até quando eu estava lá, né? Uma disseram que ia fechar, não sei se fechou, mas essa do Campo do Rui era a principal, da Vila Neri. Chamam o AT da Vila Neri. Bem legal, tá bom? Então essa é a ideia. E aí, lógico, eu também posso trabalhar com jogos de mesa, festas temáticas, excursões. Idoso adora excursão, né? Na verdade, não só idoso, eu adoro também. Adoro, eu gosto demais, né? É bom. É muito bom viajar quem não gosta, né? Contação de histórias. Posso ir para o cinema? Pode. Mas se o idoso for como a Antônia que falou, né? Acho que foi, deixa eu confirmar, mas acho que foi a Antônia. Se o idoso for como a Antônia, talvez não seja interessante. É a Antônia mesmo. Talvez não seja interessante você levá-lo para o cinema. Senão vai ficar dormindo, né? Vai perder o filme. Então, tem que ter esse jogo de cintura, essa sensibilidade para poder propor atividades que vocês viram que é algo absolutamente possível, né? Tá bom? Então, essas são os nossos públicos-alvos. Então, eu vou definir quem é meu público-alvo? O meu paciente tem 44. Ora, então é um adulto, porque adultos têm 18 a 59 anos. Não, o meu paciente tem 69. Ué, então está na terceira idade. É um idoso mais jovem. Não, o meu paciente tem 13. Ué, então é um adolescente. Tem 5, primeira infância. Tem 9, segunda infância. Segunda infância aqui você tem ideias, algum direcionamento, pelo menos, né? Então, noção. Qual que é a ideia de atividades que você pode e deve trabalhar com essas pessoas? Vamos lá. Existem, obviamente, a possibilidade também de oferecermos oficinas, e aí aquilo que eu já falei, né? É mais do mesmo. Então, aqui tem só mais uma lista para vocês se recordarem. Então, quando eu falo de crianças e adolescentes, de preferência, é interessante, né, que eu trabalhe com literatura, com arte, com ciências e tecnologia, com teatro, com dança, com roda de conversa, com esporte. O que é que eu vou trabalhar aqui? Aspectos físicos, emocionais, sociais. A inteligência, criatividade, a contemplação, a leitura, o raciocínio, percebem? A coordenação motora, por exemplo, uma dança, né? A encenação, a simulação, um teatro. E uma roda de conversa eu vou propor ou trabalhar a troca de experiência. Pessoas conversando sobre um determinado assunto. Sei lá, vamos pegar. Qual foi a sua experiência? Aí você pega uma roda de conversa de adolescentes. Até o momento, qual tem sido a sua experiência com o ensino? E aí cada um vai pôr a sua experiência. Olha, a minha experiência, eu tenho, sei lá, 12 anos, e até aqui a minha experiência tem sido muito boa. Eu sou do ensino público, aí o outro, olha, eu tenho 13, eu sou do ensino particular, sei lá. E aí a gente vai conversando e, por exemplo, trabalhando esses pontos, cada um contando a sua experiência. É uma roda de conversa. A gente pega um assunto, pega pessoas e essas pessoas vão discutindo, falando, conversando sobre esse determinado assunto. Lindo, né? Muito bonito, né? Por quê? Porque você tem um espaço para ouvir. O outro pode falar. Aqui, a criança ou adolescente tem um espaço para dizer, para poder
reportar, né? Falar sobre a sua experiência, sobre alguma... Falem sobre... O que vocês acham das músicas de hoje em dia? Ah, eu amo funk, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Ah, o funk é tudo. Funk. Você já ouviu falar sobre blues? 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 É, blues. Você nunca ouviu? Jazz? Já ouviu jazz? Não, nem sei o que é isso. É de comer? E aí você vai mostrando, vai trabalhando neles esses pontos. Aí você apresenta. Um exemplo, tá? Lógico, gente, só um exemplo, uma roda de conversa voltada para a música. Você apresenta, sei lá, Ray Charles, Frank Sinatra, bem diferente de funk, né? Não estou dizendo o que é melhor, o que é pior, nem é isso. Uma diferença musical. Para que aí você fala, o que você acha dessa música aqui? Aí você coloca lá o Michael Jackson. Thriller, just Thriller. Thriller, legal, né? E aí você vai colocando e vai conversando. Esporte, obviamente, aí é que sim, talvez seja ou tenha esteja mais presente na vida desses pacientes desde o início de suas vidas. O esporte, desde criança, ficam adolescentes, e aí se tornam jovens e por aí vai. Quando a gente fala de idosos, a gente está falando de trabalhar, principalmente, aqui tem alguns exemplos, atividades de pintura, de artesanato. Por quê? Porque eu vou despertando o lado artístico. Vou despertando, essa é a ideia. Vou despertando uma pegada, digamos assim, né? Voltada para quê? Para criatividade, para expressão. Então, como é que o idoso ou a idosa se expressa? O que é que ela ou ele entende sobre esse assunto? Vamos pintar? Gente, vamos... Olha, eu tenho aqui imagens de uma fazenda, tá? Então tem um desenho preto e branco, uma fazenda. Eu peguei imagens para todo mundo, a mesma imagem eu imprimi, coloquei para todo mundo aqui, e agora cada um vai pintar do jeito que bem entender. Você tem giz de cera, você tem lápis de cor, você tem caneta, canetinha, você tem tinta guache, sei lá. E aí você pode desenhar, pode pintar, fazer o que você quiser aqui no desenho, tá bom? Cada um tem 2 horas para poder dar o toque, dar o talento aqui nessa imagem. E aí durante 2 horas, cada idoso vai trabalhando e vai transformando aquele desenho, dando cores a ele, de acordo com a sua experiência, né? Bem legal, né? Bem interessante, você vai trabalhando assim, esses pontos de criatividade. E aí você fala, professor, por que criatividade? Porque ele vai ter que, muitas vezes vai querer, talvez no seu desenho não tenha um passarinho, não tenha um riacho, não tenha um cavalo, não uma vaca, uma árvore, uma casa, e aí o idoso ou a idosa, sei lá, vai ter que desenhar. Quer desenhar, vai lá e desenha, vai ter que trabalhar na criatividade. Vai trabalhar na memória, porque provavelmente ele vai, se ele veio da fazenda, ou ela veio da fazenda, vai se lembrar, caramba, olha, na roça a gente tinha um morro parecido. Me lembro que o morro era na cor palha, era só capim, nem tinha árvore nesse morrão. Legal, né? E aí a gente vai conversando. Contação de histórias, então esses idosos podem contar histórias sobre si, sobre as suas vidas e sobre também outras vidas, né? Então, a minha história, olha, a minha experiência, a experiência pessoal do Antônio, do Joãozinho, da Mariazinha. E aí eles começam a colocar a sua experiência. Muito legal, né? Muito interessante, tá bom? Então, essa é a ideia. É justamente isso que a gente pretende trabalhar, ok? O que mais? Oficinas de danças, teatro, música e tantos outros pontos são importantes. São até fundamentais, eu diria, para a gente poder, de alguma forma, trabalhar isso nessas pessoas. Interessante, né? Você vê? Ah, não gosto de pintar. Você gosta de dança? Sou apaixonado em forró. Então, forró. Ah, não gosto de forró, não. Não gosto, nunca gostei de dançar, não sei dançar. Quer aprender?
Ah, mas você me ensina? Claro! Temos um pé de valsa aqui. E aí tem algum idoso que dança bem, e aí você começa a colocar essa pessoa para ensinar a outra. Não, não gosto de música. Não, não quero aprender. Você gosta de teatro? Você gosta de encenar? Tá, eu acho legal. Eu assistia Mazzaropi, Charlie Chaplin, como é que ele chama? O Mr. Bean. Eu gostava. Quer aprender? É difícil. Eu não, quer aprender? Quero. Então vamos. Não, não gosto. Então você quer pintar? Cara, eu amo artesanato. Especificamente trabalhar com produtos reciclados. Então vamos fazer, olha aqui, o nosso projeto aqui na Casa de Repouso, a gente pede para a população trazer materiais recicláveis, porque aí a gente vai trabalhar com isso com os idosos. E aí você consegue ir trabalhando e mostrando, oferecendo oficinas que de alguma forma vão entreter, trazer prazer, bem-estar, qualidade de vida para esses pacientes. Certo? Essa é a ideia. Então, quando a gente fala de atividades recreativas, né, nós estamos falando sobre esses pontos. Então, desde o início, a gente veio falando o que é atividade recreativa, qual é a importância dessa atividade, e aí a gente foi trabalhando, falando. Depois a gente deu a definição. Depois, nós falamos sobre os tipos de atividade, tipos de recreação. Depois, a gente mostrou que é importantíssimo, que é fundamental que o paciente, né? É importante, isso é fundamental que o paciente tenha uma atividade que foi desenhada, não é algo feito de qualquer jeito. Não. Nossa, para oferecer essa atividade, professor, eu tive que planejar. Olha, eu considerei o horário, considerei o espaço, considerei os equipamentos, considerei a capacitação da equipe, considerei o público-alvo, considerei a organização, o planejamento, o monitoramento, a execução dessas atividades. Eu tinha um plano A, um plano B, foi tudo muito bem pensado, professor, não foi feito assim de qualquer jeito, não. E aí a gente terminou a aula, né? Começou hoje falando sobre os tipos de públicos-alvos, estamos falando da primeira infância, 0 aos 6, segunda infância, 7 aos 12, adulto, né? Jovem, dos 12 aos 18, e depois dos 18 aos 59 adulto, 60 ou mais idosos. Percebe? Legal, né? Fundamental até, eu diria. Esses conceitos são muito importantes, de fato, para a gente entender um pouco mais sobre o público-alvo, sobre a sua importância. Não posso negligenciar. Professor, significa que todo idoso vai gostar disso aqui? Não significa. Mas, geralmente, os idosos gostam disso. Na prática, isso é o norte, é só um direcionamento. Você tem que entender qual é a realidade do seu paciente. E a Antônia deu um relato, né? Trouxe para nós semana passada. Eu fiquei pensando durante a semana, eu fiquei boladão, assim, perdão da expressão, eu fiquei bolado assim, falei, caramba, como é que pode, né? Ela disse na aula passada que ela conversou com a cuidadora, onde ela trabalha, tem um idoso, e aí ela falou com a cuidadora deu algumas sugestões lá, enfim, para brincar de dominó, se não me engano, e aí o idoso começou a brincar de dominó, a cuidadora começou a implementar o dominó, e o idoso começou a comer, não está mais resistente. Antes ele parece que ele dava trabalho para comer e tal, hoje não está dando trabalho mais, come bonitinho, come certinho, joga o dominó com a cuidadora e tudo mais. O que é isso, gente? Sensibilidade. A Antônia sabia que ele gostava de dominó? Eu não sei. Talvez não, talvez foi um chute dela. Professor, eu não sei o que o meu paciente gosta. Já tentei perguntar, mas ele não responde, ele não fala. Já perguntei para a família não sabe relatar. Aí eu não perguntei para a família porque ele está aqui abandonado nessa casa de repouso. Eu não sei. Bom, se você não sabe, se você já perguntou para a equipe, perguntou para as pessoas que estão próximas, que conhecem, se ninguém sabe relatar o interesse, né? Se nem mesmo o paciente sabe relatar, dizer
que ele gosta, o que ele tem prazer em fazer e tal. Enfim, se ninguém sabe dizer isso para você, você tem que arriscar. Quem não arrisca não petisca, né? A não ser o que é? Você vai ficar parado? Não, eu vou arriscar. Ah, mas e se eu errar? Se errar, você sabe que não é aquilo. Vai para outra. Você chutou o dominó. Não deu certo? Vai para o xadrez. Não deu certo? Vai para a bote. Não deu certo? Vai para o material reciclado. Não deu certo? Tenta trabalhar com artesanato. Não deu certo? Vai para a bote. Não deu certo? Vai para a caminhada. Enfim, entendem? Thomas Edison, o criador da lâmpada, presta atenção nesse número, eu fiquei chocado, tive contato com isso ontem. Eu já tinha escutado algumas coisas dessa linha, mas ontem eu escutei sobre Thomas Edison. Eu não conhecia esse dado dele, não, né? Eu sabia que foi ele que inventou a lâmpada, mas isso eu não sabia. Ele tentou 10.000 vezes, pelo menos, foi mais, né? Mais de 10.000 vezes tentou fazer a lâmpada. 10.000 vezes. E aí um dia a questionou, falou, nossa, você errou 10.000 vezes? Falou, não. Eu tive 10.000 aprendizados. Entenderam a ideia? Então, eu não errei 10.000 vezes. Eu aprendi 10.000 caminhos por onde não ir. Olha, eu sei que para fazer a lâmpada não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui. Eu sei 10.000 caminhos por onde não é fazer a lâmpada. Agora, como eu já sei, eu tenho uma experiência, eu sei para onde eu devo caminhar. Por aqui não é, por aqui não é, por aqui não é, por aqui. Só pode ser por aqui. Aí ele foi e descobriu, entre